nunca me considerei apenas um grafiteiro. Alguns me chamariam de artista, outros de delinquente. Para mim, tanto faz. O que importa é que eu gosto da sensação de segurar uma lata de spray, de deixar minha marca em lugares esquecidos. Lugares onde ninguém mais presta atenção. E foi exatamente isso que me levou até aqueles trilhos. Era pouco depois das 22 horas, quando eu e meu amigo Lucas chegamos ao local. Eu tinha encontrado aquelas linhas antigas no Google Maps, completamente isoladas, cercadas por mato e ferrugem. Perfeitas. Lucas não era muito do grafite, mas sempre colava comigo. E, sinceramente, naquele tipo de lugar, companhia fazia diferença. A gente acendeu um baseado enquanto caminhava ao lado de um trem de carga abandonado. E uma coisa me chamou a atenção na hora. Não havia nenhuma tag. Nenhuma. Aquilo era raro. Caraca, ninguém mexeu nisso ainda, eu disse já animado. Era território virgem. Peguei minha lata e comecei. Um vagão, depois outro, mais outro. Em uns 15 minutos, já tinha feito 3 tags que juntas ficaram perfeitas. Daquelas que você olha e pensa, valeu a pena vir até aqui. Joguei as latas vazias para trás, ouvindo o barulho metálico ecoando dentro delas. Lucas, por outro lado, só estava lá, fumando outro baseado. E foi aí que tudo começou a dar errado. A gente terminou o segundo baseado. E então, um barulho metálico abafado, vindo de algum lugar atrás da gente. Congelamos. O silêncio que veio depois foi pior. Eu não conseguia dizer se o som veio de fora ou de dentro de um dos vagões. E, sinceramente, eu não sabia qual opção era pior. Ficamos ali, imóveis, por quase 1 minuto. Nada. Então puxei o celular, meio nervoso, e comecei a gravar. Mano, tu ouviu isso? Ouvi, velho. Que porra foi essa? E então, algo foi arremessado na nossa direção. Uma das minhas latas vazias. Ela bateu no chão perto da gente. E naquele mesmo segundo, alguém começou a correr atrás de nós. Vocês melhor não tropeçarem. A voz veio da escuridão. Grave, agressiva. A gente nem pensou. Corremos. O som dos passos atrás da gente ficava mais próximo. Lucas quase caiu. E então, bang! Um disparo, alto, ensurdecedor, ecoando pelos trilhos. Foi o suficiente. A gente saiu correndo sem olhar para trás até alcançar a estrada principal. Só paramos quando já não dava mais para ouvir nada. Minhas mãos tremiam. As de Lucas também. A gente nunca chamou a polícia. Porque, no fim das contas, quem estava errado éramos nós. Mas a história não acabou ali. Algumas semanas depois, eu voltei, durante o dia, e dessa vez armado. O trem ainda estava lá, mas tinha algo diferente. Minhas tags tinham sumido, cobertas por tinta vermelha. Alguém fez questão de apagar tudo. Continuei andando até encontrar um vagão aberto. Olhei para dentro, e o que vi? Até hoje não sai da minha cabeça. O vagão estava vazio, exceto por uma coisa. Uma cadeira, bem no centro. E ao redor dela, cordas. Correntes, algumas amarradas nas pernas da cadeira, outras jogadas pelo chão. E o cheiro era insuportável, cheiro forte de água sanitária, como se alguém tivesse tentado limpar alguma coisa. Eu levantei o celular para tirar uma foto, e então, outro barulho metálico, mais à frente no trem. Eu não esperei, saí dali na hora, e nunca mais voltei. Mas às vezes, quando estou sozinho, eu ainda ouço aquele tiro ecoando na minha cabeça. Eu já não fazia mais aquilo. Na verdade, eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais faria. Mas o tédio, às vezes, faz você quebrar promessas que jurou nunca tocar de novo. Era meu último dia em casa antes de viajar. Eu estava há dias preso numa rotina vazia. Dirigir sem rumo, caminhar sem destino, assistir qualquer coisa só para passar o tempo. Nada parecia suficiente.
até que uma ideia voltou à minha cabeça. Uma ideia antiga, errada, mas familiar. Pegar um trem em movimento. Eu e meus amigos fazíamos isso anos atrás. Era idiota, perigoso, mas dava uma sensação de liberdade que eu nunca encontrei em mais nada. E naquele momento, era exatamente isso que eu queria sentir de novo. Dirigi até um trecho de trilhos isolado. Eu conhecia bem aquele lugar. Os trilhos atravessavam uma área densa de árvores, depois entravam em um túnel longo e saíam do outro lado em uma pequena clareira, antes de cruzar uma ponte enorme sobre a água. No passado, a gente atravessava a ponte inteira em cima do trem. Mas dessa vez eu estava sozinho. Então o plano era simples: subir no trem, atravessar o túnel, descer e voltar a pé. Esperei. Uns 10 minutos depois, senti a vibração leve no chão. O trem estava vindo. Me escondi entre as árvores até ele passar. Deixei alguns vagões seguirem. E então corri. Agarrei a escada. Subi. Sem dificuldade. Como se meu corpo lembrasse exatamente o que fazer. Mas então, o trem começou a entrar no túnel. A escuridão engoliu tudo. E foi nesse momento que eu vi um clarão. Lá na frente. Não parecia um reflexo normal. Não parecia faísca. Foi rápido. Mas foi suficiente para me deixar alerta. Deve ser alguma coisa da estrutura, pensei. Mas no fundo, eu sabia que não era. Eu nem tive tempo de processar, porque segundos depois, algo segurou minha perna, com força. Eu gritei na hora. Meu corpo inteiro travou. Eu chutei desesperadamente, tentando me soltar. Minha mão apertou ainda mais a escada. Se eu caísse ali, eu não queria nem imaginar. E então, outra mão surgiu, tentando me puxar. Aquilo não era impressão, não era ilusão. Tinha alguém ali dentro. Eu subi o mais rápido que consegui. Desesperado, fora de alcance. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Assim que o trem saiu do túnel, eu não pensei duas vezes. Eu pulei, rolei no chão, levantei e fiquei ali, respirando pesado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tinha gente naquele túnel, no escuro, esperando. Mas o pior pensamento veio logo depois. Eu precisava voltar. E o único caminho era o túnel. Fiquei sentado por um tempo, pensando em alternativas. Nenhuma fazia sentido. A ponte era longa demais, perigosa demais. Chamar alguém? Explicar aquilo? Impossível. Eu estava sozinho e não tinha escolha. Peguei uma pedra no chão, só para ter alguma coisa na mão, e comecei a andar de volta. O túnel parecia diferente agora, mais estreito, mais escuro, mais vivo. Cada passo ecoava. Cada respiração parecia alta demais. Quando cheguei mais ou menos na metade, eu ouvi clique, um som seco, rítmico, como alguém estalando a língua ou apertando algum objeto metálico. Eu parei. Na hora. O som continuou, mais perto. Meu cérebro entrou em modo de sobrevivência. Fica longe, eu tô armado, eu gritei. Mentira, mas era tudo que eu tinha. Silêncio. O som parou. Minhas mãos tremiam. Mas eu precisava de mais. Peguei o celular, abri um vídeo de tiro, coloquei no volume máximo e reproduzi. Bang! O eco dentro do túnel foi absurdo, muito mais alto do que eu esperava. Esperei, nenhum som. E então eu corri. Corri com tudo, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. Eu só queria sair dali e consegui. Saí do outro lado, quase sem ar. E então, eu olhei para trás, no fundo do túnel, ainda dava para ver. Duas silhuetas, paradas, imóveis, me encarando e então veio o som. Um grito. Mas não era um grito normal. Era humano, mas distorcido. Algo entre dor e raiva. Algo que não parecia certo. Eu não esperei. Virei e fui embora. Nunca mais voltei naquele lugar. Nunca mais cheguei perto de trilhos. E até hoje, eu me faço uma pergunta. O que aquelas pessoas estavam fazendo naquele túnel, esperando alguém passar?
Eu trabalho no metrô há anos. Depois de um tempo, você acha que já viu de tudo. Pessoas estranhas, situações perigosas, coisas inexplicáveis. Mas existe uma história que eu nunca consegui tirar da cabeça. E, sinceramente, eu espero nunca passar por algo parecido de novo. Isso aconteceu no meu 2º ano de trabalho. Eu ainda estava me acostumando com os turnos da madrugada. Aquele horário em que as estações ficam vazias, silenciosas, quase irreais. Naquela noite, eu estava sozinho. Fazia manutenção básica em uma plataforma praticamente abandonada. Nada fora do comum. O silêncio era tão profundo que você conseguia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. Nenhum passageiro. Nenhum trem. Só eu. Até que eu ouvi clang, um som metálico vindo do túnel, como se algo tivesse batido contra os trilhos. Eu levei um susto tão grande que deixei o equipamento cair. Fiquei parado, olhando na direção do túnel, esperando. Nada. Respirei fundo. Deve ter sido só que alguma coisa caindo. Essas estações são antigas. Sempre tem algo solto. Voltei ao trabalho. 10 minutos depois. Clang. Mais alto, mais próximo. Dessa vez eu não consegui ignorar. Caminhei até a beira da plataforma. Olhei para dentro do túnel. Escuridão total. Era como olhar para um buraco sem fim. Fiquei ali por alguns segundos, tentando enxergar qualquer coisa, qualquer movimento, nada. Voltei. Mas agora minha mente não conseguia mais se concentrar. Algo estava errado. Eu estava terminando o serviço, pronto para ir embora, quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma voz, de criança. Socorro! Baixa. Fraca, mas clara. Meu corpo travou. Eu sabia que aquilo podia ser perigoso, mas ao mesmo tempo, eu não podia ignorar. Desci para os trilhos, com o coração acelerado. Ei, você tá bem? Eu gritei. Silêncio. Por alguns segundos, nada. Então a voz respondeu. Sim. Aquilo não me tranquilizou. Pelo contrário. Onde você está? Perguntei. Uma pausa longa demais. Na sua frente, continua andando. Foi aí que tudo dentro de mim gritou para voltar. Mas eu já tinha descido. E se realmente fosse uma criança? Eu comecei a andar, devagar, cada passo ecoando no túnel. O que aconteceu com você? Eu perguntei. Silêncio novamente. E então, a resposta veio estranha, vazia, sem emoção. Minha respiração ficou pesada. Mas eu continuei. Até que meus olhos começaram a se ajustar à escuridão. E eu vi uma silhueta, pequena, parada nos trilhos. Uma criança. Mas havia algo errado. Ela não se mexia. E então eu percebi, atrás dela, tinha outra figura, alta, imóvel. Meu corpo inteiro congelou. Aquilo não era um resgate, era uma armadilha. Eu dei um passo para trás, depois outro, tentando não fazer barulho. E então a voz da criança mudou. Ei! Mais alta agora, mais urgente. Por que você está indo embora? Meu coração disparou. Eu não respondi. Continuei recuando. E então, volta! A voz não parecia mais de criança. Eu subi correndo de volta para a plataforma, sem olhar para trás, sem parar. Quando cheguei lá em cima, a voz ainda ecoava. Volta aqui! Eu não esperei. Saí dali e chamei a polícia. Eles chegaram rápido, revistaram tudo, por horas. E só encontraram uma coisa, um sapato infantil. Sozinho, no meio dos trilhos. Nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum sinal de luta, nada. O caso nunca foi resolvido. Alguns dizem que pode ter sido um sequestro. Outros, que foi alguém tentando atrair alguém para o túnel. Mas eu sei de uma coisa. Aquela voz não parecia real. E aquela figura atrás da criança não estava ali por acaso. Desde aquela noite, eu nunca mais desço nos trilhos sozinho. E toda vez que escuto um barulho vindo do túnel, eu simplesmente ignoro. Porque algumas coisas não querem ser encontradas.